Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para continuar nossa lista de exercícios? Lembrando que no vídeo anterior nós resolvemos a primeira folha da lista, que eram das questões 6 até as questões 18, que focava muito em massa molar, mol, constante de Avogadro e número de átomos. Essa lista agora, a gente vai resolver uma questão que mexe com essa transformação de mol para moléculas, moléculas para átomos, uma questãozinha de massa molar e as demais focando em volume molar, ok? Então vamos para as questões. Caso você tenha alguma dúvida, está aqui nossos contatos, só mandar um e-mail ou deixar um comentário aqui no chat que a gente tenta esclarecer para você. Então, pessoal, como eu comentei, vamos começar com essa questão aqui, especificamente para relembrar um pouquinho o que a gente viu no vídeo passado, ok? Primeira coisa, ó, em uma amostra com 4,3 gramas de hexano, ou seja, a questão já me deu o valor de massa, já me deu a massa. Encontramos aproximadamente, aí foi dado o número de moléculas e átomos, ou seja, a questão te deu massa, quer que você descubra o número de moléculas e o número de átomos. Passo a passo. Primeiro vamos calcular a massa molar do hexano. Para calcular a massa molar do hexano, a gente pega, eu tenho 6 carbonos vezes a massa que é 12, que eu peguei lá na tabela periódica, eu tenho 14 hidrogênios de massa 1. Isso daqui, somando, vai dar 86 gramas por mol. Essa é a massa molar do hexano, que a gente vai usar aqui na nossa regrinha de 3. O que a gente faz? 1 mol de hexano pesa 86 gramas. Quantos mols se eu tiver 4,3 gramas? Só multiplicar cruzado, você vai achar que x é igual a 4,3 dividido por 86. Ah, como que eu faço essa conta? Tudo bem, você pode usar a calculadora, mas temos que ver algumas formas de a gente aprender a usar a matemática a nosso favor quando não tiver uma calculadora. Então, x, quem é 4,3? Né? Quem é 4,3? Vou fazer, repete 4,3. Quem é 86? Vê se você concorda comigo. 86 é 8,6 vezes 10. Se você olhar, 8,6 vezes 10 é 86. Pode até fazer aí na calculadora para confirmar. Por que eu fiz isso? Porque se eu tenho que fazer essa conta sem calculadora, esses números têm que ter alguma relação entre eles. 4,3 e 8,6, repare, 4,3 é exatamente a metade de 8,6. Então, posso cortar. Vai ficar 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então, a gente vai ficar com essa continha aqui. X é igual a 1 dividido, 2 vezes 10, 20. Ou seja, x é igual a 0,05 mol de hexano. Pronto, achei o número de mol de hexano. Agora a gente acha o número de moléculas. 1 mol de hexano tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver 0,05 mols de hexano, Y. Multiplica aqui cruzado, Y vai dar 0,05 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Quando você multiplicar, 0,05 vezes 6 vai dar 0,3.
vezes 10 elevado a 23. Aí volta no vídeo da aula passada. Ó. Anda com a vírgula para a direita, então vai ser 3 vezes 10. Se eu andei para a direita, eu subtraio o expoente. Então, 22 moléculas. 3 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Com isso, você bateu o olho ali e você já viu a resposta. Mas vamos confirmar aqui, ó. Uma molécula... Vou fazer menor aqui. Ó, uma molécula de hexano C6H14 tem 20 átomos. Se eu tiver 3 vezes 10 elevado a 22 moléculas, W. Multiplica aqui cruzado, ó. Quando você fizer essa multiplicação, já ganha tempo aqui, ó, vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, resposta, letra C. 3 vezes 10 elevado a 22 e 6 vezes 10 elevado a 23. Salva aí. Próxima questão. Bom, pessoal, essa questãozinha aqui a gente vai trabalhar de massa molar com ela. Ó, leia o texto. O nome sal hidratado indica um composto sólido que possui quantidades bem definidas de moléculas de água associada aos íons. Por isso, a massa molar de um sal hidratado deve sempre englobar moléculas de água. Com base nas informações desse texto, qual deverá ser a massa molecular do sal hidratado FSL3.H2O? É uma questão bem simples se você lembrar de alguns detalhezinhos. Então vamos aqui. A gente vai calcular a massa molar dessa molécula aqui, ó, Fe3.H2O. Esse pontinho aqui não é para multiplicar, ele quer dizer que é soma. É para você somar. Então você vai calcular normal, ó. Eu tenho um ferro que pesa 56 mais 3 cloros que pesam 35,5 mais a água. O que é a água? 2 hidrogênios que pesa 1 mais um oxigênio que pesa 16. Então, quando você fizer essa conta, vai dar 35,5 vezes 3 mais 56 mais 2 mais 16 vai dar 180,5 gramas por mol. Então, essa questão era só para ver se você lembrava que esse pontinho aqui é o de soma. Então, a resposta, letra B de bola. Bem tranquila, né? Próxima questão, salva aí. Bom, pessoal, agora a gente vai ter que trabalhar volume. Volume molar. Então, quando estiver trabalhando com volume molar, temos duas possibilidades. Mas, para ganhar tempo, a gente vai resolver sempre, quando for volume molar na CNTP, a gente já vai direto para a regra de 3. Quando não for CNTP, a gente utiliza as fórmulas, ok? Então, ó, volume molar. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? 1 mol de dióxido de nitrogênio, NO2, ocupa 22,4 litros. Então, ó, já foi dito para você. Sempre que estiver na CNPT ou CNTP, tanto faz, 1 mol de qualquer gás ocupará 22,4 litros. Só lembrando quais são essas condições. Pressão igual a 1 atm, temperatura 0 graus Celsius, ok? Então, o volume ocupado por 322 gramas de NO2 nas condições é... Então, a primeira coisa,
temos que calcular a massa molar do NO2. Ó. Massa molar do NO2. Quem é o NO2? Ó, 1 vezes 14 mais 2 vezes 16. 32 mais 14 vai dar 46 gramas por mol. Pronto. Ó. Eu sei que 1 mol de NO2 tem 46 gramas. Quantos mols se eu tiver 322 gramas? Multiplica aqui cruzado, você vai ter que x é igual a 322 dividido por 46. Faz essa continha, vai simplificando, faz essa conta aí, você vai achar que x é igual a 7 mols de NO2. Com esse dado, você vem aqui agora e relaciona. Ó. 1 mol de NO2, que é o gás, ocupa 22,4 litros. Se eu tiver 7 mols de NO2, Y vai dar 7 vezes 22,4, Y vai dar 156,8 litros. Que aí a resposta aqui, letra A. Professor, poderia ter usado a fórmula? Poderia. Você poderia, né? Só vou colocar aqui qual era a fórmula. Você poderia ter usado essa fórmula aqui para ficar mais rápido para você. O problema, a pressão é igual a 1, a massa é 322, a massa molar você ia calcular que é 46, o R é 0,082 e a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Substituindo esses valores, você vai chegar também a 156,7. Ah, por que 0,7? Porque aí seria o valor exato sem arredondamento. 22,4 é o valor arredondado. Se você usar 22,386, aí vai dar 156,8, ok? Mas falou em CNTP, faz por regra de 3 que é bem mais rápido. Bom, pessoal, e quando não tiver na CNTP? Quando não tiver na CNTP, vamos ter que usar uma dessas fórmulas aqui, ó, PVNRT, ou a variação, que é PV massa RT dividido pela massa molar. As duas fórmulas são idênticas, só que uma usa número de mols, a outra usa massa por massa molar, que é a mesma coisa que o mol. Então você pega os dados da questão e substitui. Atrás da folha, eu coloquei para vocês que o R é igual a 0,082, tá? Sempre que tiver em ATM, este é o valor de R. Então é só substituir os dados, ó. Pressão. A questão diz que a pressão é igual a 5. Ela quer saber qual é a temperatura, vezes o volume é 8,2. O número de mols foi dado é 0,8. A constante é 0,082. E a temperatura é o que a gente quer descobrir. Então a temperatura vai ser igual a 5 vezes 8,2 dividido por 0,8 vezes 0,082. Aí, ó, pega a calculadora, essa continha, e precisa de calculadora. Né? Na mão ela dá um pouco mais de trabalho. Dá para fazer? Dá, mas vai pela calculadora que vai te ajudar. Vai dar 625 Kelvin. Lembre que a temperatura é em Kelvin. Repare que na letra B tem 625 graus Celsius, não é graus Celsius, aqui está em Kelvin. Ah, professor, a resposta está em Kelvin, você achou Kelvin, só que todas as alternativas estão em graus Celsius, ou seja, temos que transformar de Celsius para Kelvin.
Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, ó, 625 é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Temperatura em Celsius vai ser dos 625 menos 273. Temperatura em Celsius vai ser 352 graus Celsius. Essa é a resposta. Resposta letra C. A aplicação de fórmula puramente, ok? Salva aí. Próxima questão. Ó, no comércio se encontra o gás oxigênio, comprimido a pressão de 130 atm, em um cilindro de aço de 40 litros. Então, foi dada a pressão e o volume. Quantos quilos, ou seja, ele quer a massa de oxigênio nesse cilindro, considerando a temperatura de 25 graus Celsius. Então, ó, já vou somar 273 aqui, vai dar 298 Kelvin. Então, 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. A gente aplica a fórmula PV, como foi dado que ele quer saber a massa, então é massa vezes RT dividido pela massa molar. Como é um cilindro de gás oxigênio, você tem que ter um cuidado. Quem é o gás oxigênio? Gás oxigênio é O2. Então a massa é 2 vezes 16, que a massa vai dar 32 gramas por mol. Então a questão quer saber qual que é a massa em quilos. Então, ó, vamos pegar, ó, pressão é 130, o volume é 40. Eu quero saber a massa, a constante é 0,082, a temperatura é 298 Kelvin, dividido pela massa molar, que é 32. Então, vai ficar essa conta aqui, ó, 130 vezes 40 vezes 32 dividido por 0,082 vezes 298. Então, ó, 130 vezes 40 vezes 32 dividido por 0,082 dividido por 298. Você vai achar, né, que a massa é igual a 6.809 gramas de oxigênio. Só que aqui a gente achou em gramas. Como que passa de grama para quilo? Divide por 1000. Quando você divide por 1000, você vai achar que a massa, dividir isso aqui por 1000, vai dar 6,809 quilos de oxigênio. Então, resposta, letra D de dado. Próxima, salva aí, copia, próximo. Tá acabando, falta pouco. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas, para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa em grama de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros com pressão a 6,11 atm a 25 graus Celsius seria. Então é exatamente igual à questão anterior. Pressão vezes volume é igual a massa vezes a constante vezes a temperatura dividido pela massa molar. Pressão foi dada 6,11. Volume 0,4. A massa eu quero descobrir. A constante é o 0,082.
25 graus Celsius, a gente fez agora. 25 graus Celsius é 298 Kelvin. E a massa molar do hélio, o hélio tem massa 4. Ou seja, você vai ter essa continha aqui, ó, 6,11 vezes 0,4 vezes 4 dividido por 0,082 vezes 298. Só resolver essa conta, pega a calculadora aí. Lembrando que na prova vai poder usar a calculadora, né? E você vai achar que a massa de hélio suficiente para fazer isso aí que estava pedindo é igual a 0,4 gramas de hélio. Resposta, letra A, de acertei. Salva aí, copia direitinho. Próxima questão. Então, ó, vocês reparem que todas essas questões envolvendo o volume molar têm sido basicamente de aplicação de fórmula. Só ter cuidado com as unidades, né? Lembrar de transformar de graus Celsius para Kelvin, de grama para quilo e quilo para grama, e assim sucessivamente. Quando falar CNTP, aí sim você faz por regra de 3, ok? Mais uma questãozinha de aplicação de fórmula. Ó. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de CO2. O volume máximo deste gás que é liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm. Ó, pessoal, já grava 27 graus Celsius, soma 273, vai dar 300 Kelvin. Outra aqui, ó, 4,4 quilos. 4,4 quilos de quilo para grama é só multiplicar por 1000. Então, ó, vezes 1000 vai dar 4.400 gramas. Então, falta só a gente saber a massa molar do CO2. Ó. Massa molar do CO2, um carbono que pesa 12, mais 2 oxigênios que pesam 16. Somando tudo, vai dar 44 gramas por mol. Então, agora a gente joga aqui na fórmula. Ó. PV é igual a massa RT dividido pela massa molar. Quero saber o volume. Então, ó, a pressão é 1 vezes o volume. A massa, 4.400 vezes 0,082 vezes 300 dividido pela massa molar, que é 44. Aqui, ó, 44 e 4.400 já dá para simplificar. Quando você corta aqui, ó, para facilitar a sua conta, ó, corta, vai ficar 1 aqui embaixo e 100 aqui em cima. Então, você tem 100 vezes 0,082 vezes 300. Você vai achar que o volume vai dar 2.460 litros. Aplicação de fórmula, pura e simplesmente. Ok? Salva aí. Próxima. Então, pessoal, para a gente finalizar essa lista, uma última questãozinha aqui que tem que ter um cuidado, que ela, se você não interpretar bem, pode dar um probleminha. A 25 graus Celsius e 1 atm, verifica-se que 0,2 mols de gás carbônico ocupa 4,9 litros. Nessas condições, qual o volume molar ocupado pelo gás? Então temos dois caminhos. Usar a fórmula, já tem a temperatura, pressão, vai mudar o número de mols, porque volume molar é o volume ocupado em 1 mol, ocupado por 1 mol. Então, quando falar volume molar, está pedindo para 1 mol. Ou, aqui você pode fazer uma regra de 3, porque já te deu. Ó. Eu tenho, se eu tiver 0,2 mols, né, de gás carbônico, a questão diz que ocupa 4,9 litros. Se eu tiver 1 mol,
Qual vai ser o meu volume? Bem mais rápido, uma regrinha de 3, tá? Então, você faz aqui a regrinha de 3, vai dar 4,9 dividido por 0,2. Quando você resolver essa conta, vai dar 24,5 litros. Resposta aqui, letra C. Lembra que dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5. Então, pessoal, basicamente, falou em volume molar, aplicação de fórmula. Em alguns casos, cabe a regra de 3, quando falar CNTP ou quando já te der uma relação direta, igual foi nessa questão, ok? Salva aí. Bom, pessoal, para você que chegou até aqui, agradeço aí a atenção. Se te ajudou, compartilha aí o vídeo com os colegas da sua turma, para que todo mundo consiga terminar a lista de exercício e ir bem na prova, ok? No mais, bons estudos e qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima vez.